o litígio entre os irmãos. E em tradução eu fui ver o que era litígio, quer dizer divergência. Paulo censura a divergência, a briga entre irmãos. E aqui, eu vou resumir para vocês para dar tempo. Paulo diz assim: como que vocês têm coragem de brigar entre vocês e um santo, ou seja, todos aqueles que a Bíblia diz, quando a gente aceita Jesus, foi falado hoje, aceita Jesus, a gente é lavado, remido, né, e cheios do Espírito Santo. Lavados, somos novos homens pelas águas do batismo, somos remidos dos nossos pecados e somos cheios do... Então Paulo diz assim: como que um santo tem coragem de pegar outro santo, que são homens, né, de Deus santificados em Cristo, e leva a ser processado por homens ímpios? O que seria isso? É eu, crente, ser julgado. É eu, crente, vou processar o irmão Francisco, vou processar esse homem não tem caráter. E Paulo estava censurando porque... E ainda eu pego, né, o irmão Francisco e vou levar para um juiz, para um tribunal, vou processar ele diante ímpios. Então Paulo diz: como que um crente leva outro crente a júri, ainda para ser julgado por ímpios? E a Bíblia, e ele vai dizer assim, ó, no versículo 6, versículo 8: na verdade, realmente uma falta entre vós já é terdes desmanda uns contra os outros. Então ele já diz, ó, já é uma falta, já é errado vocês brigarem um com os outros. Já é errado você ter divergência com o teu irmão. Ainda mais pegar o teu irmão e levar para um juiz, levar para um tribunal. Antes sofrer a injúria, antes sofrer a injustiça calado. Meu Deus. Porque assim a justiça de Deus vai ser sobre vocês. Aleluia. Por que Jesus não pegou Nicodemos lá? Ele sofreu injúria. Por que Jesus não pegou os guardas que cuspiram nele, que bateram nele e não mandou descer um raio do céu? Não. Jesus sofreu a injúria. Sofreu o quê? Você sofreria calado? A primeira coisa que falasse para você, você já está indo no juiz. Não, o pastor falou mal de mim no meu cabelo? Não, comigo não. Ah, esse pastorzinho, vou ver, vou processar ele. Não, isso daí não quer negócio de intolerância religiosa, isso daí não pode. Cada um tem direito de fazer o que quer. Os irmãos já se arrepiam. E isso, Paulo, meus amados, disse, isso daí não é coisa, já não é coisa de crente. Se você já pensa mal do teu irmão, já levanta a calúnia do teu irmão, isso daí o erro já está aí. E ele diz mais. No 10 diz assim, no 9: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então como que você vai levar o teu irmão santo, que vai herdar a terra prometida junto com você, e leva para um ímpio, dá a direção do desígnio que vocês estão passando? E às vezes você diz, mas eu emprestei dinheiro e ele não quer me pagar. Mas a Bíblia diz, se você emprestar o dinheiro, dê o dinheiro como se você fosse dado, para que você não precise cobrar do teu irmão. Do contrário, não empresta. Do contrário, não dê dinheiro para ninguém esperando receber. Porque se você for cobrar, você está errado. Não ele que deixou de te pagar. Você que não leu a Bíblia, não conhece as Escrituras Sagradas. Que diz, antes de você emprestar, dê dado. Porque se você for atrás, e ai de você se você levar alguém para o tribunal, para o júri. Eu vendi o carro para o irmão não quer pagar, vou levar na justiça. O irmão não está errado, é você que vendeu o carro picado, parcelado, na promissória ou na oreado, igual fala, né? Por que vendeu? Do fio do bigode, né? Como dizem. Então, o errado, meus amados, é a gente tá com o coração com amargura entre os nossos irmãos. E agora eu quero voltar lá no Caim e Abel. Eu quero usar as palavras de Deus, né? O que Deus diz? Por que tirastes e por que descaiu teu semblante? Pelo teu irmão. Então, se você tem injúria pelo teu irmão, se você tem desavença por alguém da igreja, esse é o recado de Deus para você. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele o dominarás. Ou seja, se a ira entrou no teu coração, a ira está na porta. Então, se a ira entrar no teu coração, já te dominou. Você já tem desavença. Você já tem afeição. Afeição? Afeição não é pela pessoa. Automaticamente, a palavra dela já não entra no teu ouvido. Rejeição, né? Automaticamente, o conselho não entra no teu ouvido. A palavra não entra no teu ouvido. Uma pregação dele não entra no teu ouvido. Entra um ranço, entra
sabe, um repelente ali do teu coração para o coração dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes a gente está julgando o nosso irmão, nosso próximo, nosso pastor, nosso ministério, né, o obreiro, a obreira. E se isso entra no teu coração, estamos em falha. Estamos em falha. E a Bíblia, né, nos diz que o pecado está à porta. Se ele entrar no teu coração, aí eu quero dizer algo assim mais... Lá em 1 Coríntios, né, capítulo 6 e versículo 11. Diz assim: e é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Ou seja, aqui vai falar aquela referência: bêbados, idólatras não entrarão no reino dos céus. Eu vou ler aqui para não ficar tão vago. No 10 diz assim, 6:10. Não erreis e nem não entrarão no reino dos céus, né? Os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é que alguns têm sido. Ele está afirmando que dentro dos lavados, dos remidos, dos santificados, tem pessoas em pecado. Dentro dos lavados, dos remidos, dos santificados. Ele está afirmando que dentro da congregação dos santos tem pecadores. E ele vem dizer que um dos pecados é a gente massacrar o nosso irmão, é a gente, né, igual eu falei para você. Então vamos voltar aqui no filho pródigo, no irmão do filho pródigo, para a gente encerrar essa palavra, para a gente ter um começo, um meio e um fim. O filho pródigo entra, reconhece que fez errado e falou: Deus, nunca mais eu vou fazer isso. Eu errei ante os homens, meu pai, e pequei ante Deus. Nunca mais eu vou fazer esse pecado. E em prova desse reconhecimento, que o pai faz o quê? Dá um anel, dá as roupas para ele, restitui ele como filho novamente. Mas e o irmão rebelde? O irmão que caluniava, o irmão que rejeitava, o irmão que só desprezava, só desmerecia? Ele simplesmente ficou de lado. E aí o pai fala para ele assim: filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho pertence a você. Pai, mas por que eu não posso usufruir também? Só ele usufruiu. Filho, mas você pode. Tudo que eu tenho é teu. Aleluia. E às vezes essa divergência acontece porque o irmão retorna. O irmão, né, ele cai na tentação, cai no pecado, mas ele reconhece, ele vem na presença de Deus, e Deus recebe ele como um filho, dá dons, dá talento, dá anel para ele, dá reconhecimento, dá méritos para ele. A gente, nossa, estava pecando ontem, estava lá no bar, cachaçando lá, agora Deus está batizando ele no Espírito Santo, está entregando recado. Não é de Deus, não. Esse daí, meus amados, é o irmão do filho pródigo. Meu Deus! Rejeitando o que Deus faz, rejeitando o que Deus, né, entrega na mão entregou na mão do filho pródigo. Não tem nomes, eu queria dar nomes para ele, mas quem estava pecando mais? Aquele que pegou e reconheceu e voltou para Deus? Ou aquele que estava, não, esse daí não é de Deus. Olha, aquela palavra não é de Deus. Não, isso daí não é de Deus. Não, isso daí, ó, não está na Bíblia. Isso daí, se foi Deus que entregou, foi Deus que levantou, aleluia, foi Deus que restaurou, foi Deus que trouxe ele lá do lamaçal, lá do calabouço de Satanás, colocou ele novamente no lugar de honra. Não aceita isso não. Então eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, que existem igrejas e igrejas. Existem pastores e pastores, existem ministérios e ministérios, existe doutrina sim. E a doutrina é sim discipulada por homens, pelos pastores, com a direção de Deus, para melhor comportar aquela igreja, aquele ministério. Tem igrejas que vão obrigar pela direção do pastor, sim. Porque ele recebeu a unção pastoral, não você, para você criticar, dizer que o que o pastor está falando é errado, é antibíblico. Se Deus deu para ele ademoestar as ovelhas, para dizer, ó, sem gravata ninguém não prega na minha igreja. Ó, a mulher tem que usar saia, pelo menos que quando sentar aqui não apareça o fundo da calcinha. Não precisa ser curta, não precisa ser muito comprida. Mas quando sentar no altar, os irmãos lá não fiquem vendo a calcinha. Coisa que eu já vi acontecer. Então, meu amado, é prudência. E quem que vai ademoestar isso? Quem que vai ademoestar? É o pastor, sim. E se não está bom, meus amados, para você como ovelha, procura outro pastor, procura outra igreja, porque lá também vai ter a doutrina dele. Porque isso é ademoestado por Deus, pelo pastor, pelo sacerdote.
A doutrina de uma igreja é dada pelo pastor para melhor comportar. Se o pastor cede um pouquinho e diz, não, irmão, você não precisa vir, pode vir com uma calça comportada. Hoje vem uma pessoa com uma calça comportada. Amanhã a pessoa já entra numa máquina a vácuo, aquelas máquinas que faz café a vácuo, aquela calça... Eita, Jesus! E eu digo para você, varões, eu quero falar para você aprender. Quem vai demonstrar a tua esposa de vir com uma roupa muito curta, muito sensual, muito sedutora, com o decote aparecendo, é você. Você é o sacerdote, você é o esposo. E quando a tua esposa vestir uma roupa, quem vai passar vergonha é você, de você deixar a tua esposa vir com roupa pitoca, mostrando né, o que não deve, é você. Vai ficar feio. Nossa, olha a esposa do varão lá. Né? O varão não tem autoridade, não tem, né? Então a Bíblia, ela nos dá respaldo. Eu digo que a gente tem o nosso papel. Mas o esposo também tem o papel, a obrigação. A mesma coisa a mulher. Ó, marido, essa calça está muito curta aí, ó. Tá repartindo que não deve. Não, essa calça aí, ó. Joga fora essa calça. Glória a Deus. O homem também erra. O homem também peca. Ó, essa camisa aí tá mostrando teus braços. Eu já ouvi muito da pastora. Não, essa camisa aí, ó. Tá aparecendo teus braços. Tira essa camisa, veste outra. Então, meus amados, nós temos que nos admoestar. Para lá na frente a gente não ser impulsionador de ser julgado, né, de blasfêmia, ou de trazer o pecado, né, para o coração, através do olhar, né, daquele que não tem um olhar santificado. Tá, vamos pegar aqui o irmão do filho pródigo para a gente encerrar essa palavra, para a gente ir embora ainda hoje. Então essa pessoa, né, o irmão, ele ficou muito revoltado, não aceitou aquela situação. E vocês acham que ele permaneceu na igreja, na casa com o pai? Vocês acham que ele aceitou o irmão? Quem acha que ele aceitou o irmão? Eu acho que ele pegou a parte dele e foi para outro lugar. Porque se a gente analisar as características de uma pessoa assim dentro da igreja, ela não aceita. Meu Deus. Ela não aceita, sabe o que ela faz? É para ela mais cômodo ir para outra igreja. Meu Deus. E ela chega na outra igreja, vê outra divergência, sabe o que ela faz? Vai para outra igreja. E vai para outra igreja. Nunca tá bom, nunca satisfaz. Porque ela quer gastar, ela quer ir para o mundo, ela quer fazer aquilo, mas ela vê a situação, ela não entra debaixo do jugo do pastor, porque ela não aceita o pastor, ela não aceita o pastor como sacerdote, os conselhos do pastor não servem, a visão do pastor de planejamento, de aconselhamento, para ele não serve, ele rasga, não é para mim. O pastor falou, não, eu não vou obedecer não. O pastor falou para mim ajudar, para mim fazer o evangelismo, não, isso não é para mim, isso eu não vou fazer. Então ela não entra debaixo do jugo daquela igreja. E se não entra debaixo do jugo daquela igreja, o que não desce sobre ele? A unção. A unção do Espírito que vem sobre o sacerdote, vem sobre o Monte Hebron, que é o monte mais alto, vem sobre o cabeça da igreja. Então vem sim sobre o cabeça da igreja, e ele respinga, e ele vai. E às vezes é esse o grande erro, A gente entra como o irmão, né, e acha que tem a razão, acha que tem, mas estamos desligados. A Bíblia diz que todo galho fora da oliveira, da figueira, da árvore. Todo galho fora da árvore deve ser arrancado para que no lugar dele nasça outro e dê frutos. Então, meu amado, minha amada, tente buscar o máximo possível para você não ser o irmão, né, o filho pródigo, o irmão do filho pródigo, porque ele errou muito mais do que o filho pródigo. O filho pródigo, ele teve a experiência. E se porventura você é o filho pródigo, que está saindo da presença de Deus, ou tem o desejo de sair da presença de Deus e ver o que tem lá fora, o que tem o mundo, você está dizendo assim para Deus, eu não aceito a igreja que o Senhor me colocou. Eu não aceito o pastor que o Senhor me colocou sobre mim. Eu não aceito o ministério, eu não aceito as orações que o Senhor colocou sobre mim. Eu vou me aventurar lá no mundo. O que o pai vai fazer? Eu não vou impedir. Você tem o livre-arbítrio. Pode ir. E Deus deixa, meus amados, é por isso que é fácil as pessoas saírem da igreja. É muito fácil as pessoas tomar outro rumo, ir para outros ministérios e secar e murchar, ir para outras congregações, para outras cidades e lá esfriar. E muitas vezes voltar para o mundo, porque lá não é o lugar que Deus deixou, não foi o lugar que Deus estipulou para eles, não foi o pastor, não foi o sacerdote. E a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz. Então, meu amado, o pastor, claro, é Jesus Cristo. Mas aquele que não é o teu pastor, a ovelha não reconhece. Glória a Deus. É o pastor, sim, mas não é o pastor dela. A ovelha não reconhece. E o que é o reconhecimento?
é a ligação espiritual na qual vai fluir a conversa, vai fluir a unção, vai fluir o ministério, vai fluir a unção, vai fluir, meus amados, os dons espirituais, porque o pastor, meu amado, ele é como se fosse uma digital, tem uma digital espiritual entre o sacerdote e as ovelhas. Deus tem as ovelhas preparadas para essa igreja. Deus tem as ovelhas preparadas para a igreja que é do lado, né, da casa da missionária. Deus tem as ovelhas preparadas para a Assembleia de Deus, né, lá perto da BR, as igrejas de Araucária. Então Deus tem. Todos somos direcionados a estar trabalhando na obra. Mas, conclusão de tudo isso. O filho pródigo reconheceu, voltou para a presença de Deus. E Deus deu dupla honra para ele. Glória a Deus. Deus deu para ele novamente o anel que instituía ele a ser novamente daquela família. Você é cristão novamente. Você é filho novamente. As tuas vestes serão vestes sacerdotais novamente, porque você voltou para o lugar, da onde você saiu. Não estou falando isso para colocar medo e dizer, você vai voltar para onde você saiu, não. Não é nada disso. Eu estou falando para pessoas que é mole dentro da igreja. As pessoas molengas dentro da igreja espirituais que não têm firmeza espiritual. Uma hora está na igreja, outra hora não está. Uma hora gosta da igreja, das doutrinas, depois outra hora está falando mal, outra hora para ele não serve, para ela não aceita. Então, meu amado, é muito perigoso isso. Porque você está se desligando da família, você está se desligando desse conceito que Deus deixou. Pastor, sacerdote, a barba do Arão, as vestes, que o óleo desce e respinga. Então a gente perde a unção. A gente pensa que tem unção, mas não tem. A gente pensa que tem autoridade, mas não tem. Que se fosse verdade isso, os pescadores iam receber o Espírito Santo lá no mar. Eu creio que era Pedro, Tiago e João que estavam pescando, né? E Jesus aparece, não sei o nome dos discípulos, e Jesus olha para eles e diz, lança a rede do outro lado. E eles pegaram os peixes. Por que eles não continuaram pescando sozinhos lá? Porque não era lá, é dentro da igreja. É dentro de uma igreja, não dessa, estou falando da igreja, do ministério. É debaixo da cobertura espiritual, sacerdotal, pastoral. Não estou falando que isso aqui eu sou melhor do que você, meu amado. Estou ensinando os princípios espirituais. Igreja, oração contínua sobre a tua vida, proteção, aconselhamento, pessoas pagando preço por você, pessoas orando, pessoas torcendo para o teu bem, pessoas orando para você desenvolver os talentos, os dons, para você deixar de lado aquilo que tem te atrasado a tua vida. Mas quando você está só, meu amado, eu digo que você está só. Quando você dentro do teu coração não diz, não, aquilo ali é muito duro, aquilo ali não serve para mim, vou me aventurar, automaticamente você se desliga. Você sai debaixo da cobertura espiritual. Porque dentro do teu coração você planejou isso. E às vezes você está vindo dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, separado daquela família. Já faz tempo que você não anda debaixo da cobertura espiritual. E hoje é dia dos pais. E o pai, meus amados, espiritual, né? É o pastor da tua igreja. Glória a Deus. Às vezes você não tem mais afinidade com o teu pai. Você não abraça mais teu pai. Você não sabe dos planos do teu pai. Você não sabe de nada da vida do teu pai. E muito menos o pai sabe da vida do filho, sabe onde anda, sabe se está bem, sabe se está comendo, sabe se está frio, sabe se está doente ou... Sabe, você está desviado. Você está desviado de dentro da tua casa. E esse era o filho pródigo antes dele sair. Estava desviado de dentro da família. Simplesmente ele saiu, mas o pai já sabia que ele estava desviado. Estava fora dos planos. Olha, o pai falava assim, filho, hoje é dia da colheita. Ele, não vou colher não. Filho, agora é época do plantio. Não é para mim não. Então, que nessa noite você conserte teu coração com o Senhor, conserte teu coração com o ministério, conserte teu coração com os irmãos, porque estamos errados, estamos em falha, se nós temos, divergência dentro da casa do Senhor, porque as palavras de Paulo é para mim e para você. Glória a Deus. Né? Antes a gente ser julgado pelos irmãos, entre nós, mas às vezes estamos expondo para fora, para pessoas ímpias, né? Aquilo que nem era para estar acontecendo. Então aproveita a noite de hoje, meu amado, fala com Deus, faça uma reflexão dentro de você. A Bíblia diz, se você está no pecado, que se afunde mais. Mas se você é santo, se santifique mais. Então se você já está ligado, se você está na presença, busca mais a presença. Mas se você está desligado, meus amados, do ministério, da igreja, do pastor, dentro do teu coração,
volta. Volta porque para o filho pródigo teve solução. Foi restituído, recebeu o anel, recebeu o chamado de filho. E é nítido, meus irmãos, não tem como enganar. Deus mostra a intenção do coração, Deus mostra o coração. E essa palavra é para você entender o porquê que tem pessoas que odeiam você. O porquê que tem pessoas de dentro da igreja que menosprezam o teu ministério. Por que tem pessoas de dentro da casa de Deus, eu vejo dentro da minha família. E talvez eles vão ouvir isso, e é bom que ouça. Quantas vezes vocês viram a minha mãe apreciando o ministério que Deus deu na minha mão? Meu Deus. Quem conhece minha mãe? Poucas pessoas conhecem. Quantos anos tem o ministério? Ela nunca veio prestigiar o ministério de Deus. Mas está dentro da igreja. O pastor dela, olha, fala que eu estou errado, que isso e aquilo. Dentro da minha casa. E quem são essas pessoas? São os santos, porque todos desceram as águas, todos fazem a obra de Deus, todos estão ligados em Cristo. Então, pastor, mas isso acontece com você. Não. O que o nosso presbítero falou de Jesus? Não estava fazendo a obra, não estava fazendo o trabalho de Deus. O que aconteceu? Os fariseus, o chefe dos fariseus, não, isso daí não é de Deus, isso daí é coisa do Beelzebub. Então, se o próprio Cristo foi caluniado, se você está sendo caluniado, afrontado, eu digo que você está no ministério certo. Glória a Deus. Porque se estiver tudo bem, se estiver todo mundo abraçando você, se estiver todo mundo só paz, felicidade, está errado. Não é o ministério de Jesus, então está abraçando. Mas se estiver tendo confusão, se estiver tendo dores né, para você buscar o evangelho, o caminho está certo, é por aí mesmo. É debaixo de dores mesmo, é debaixo de sofrimento. Amém? Vamos nos colocar em pé? Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por essa oportunidade de